Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O universo, a natureza, os animais, as estrelas, montanhas, rios, toda a criação, ela se comunica com o seu Criador, o nosso Deus, o nosso Elohim, o nosso tetragrama sagrado. E como é feita essa comunicação? Olha, não é fácil responder essa pergunta. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Como que a gente se comunica? A gente se comunica com a voz, principalmente, mas também com a expressão corporal. Às vezes não precisa falar nada, mas só o gesto de uma pessoa a gente já sabe o que ela quer. É uma forma de comunicação. Porém, essas outras coisas que eu falei, elas têm a forma delas. E vai ser difícil responder essa pergunta, mas o que a gente vai tentar fazer aqui nesse vídeo é mostrar textos bíblicos que nos traz um pouco de esclarecimento de que essas coisas também falam com Deus. Bom, a maioria dos textos são poéticos. A gente vai ver muitos versículos aqui no livro de Salmos e em outros livros. E por serem poéticos, tem aquele negócio, olha, aqui cabe interpretação. Isso tudo é verdade, mas também não deixa de ser literal as coisas que nós vamos dizer. Então eu vou colocar os textos e quem vai julgar é você, tá? No meu coração, aquilo que eu vou falar é aquilo que eu acredito. Esse vídeo é para atender a vários inscritos que me pediram esse tema, porque eu citei ele bem por cima quando eu falei daqueles dois anjos que conversaram com Abraão, juntamente com o eterno Deus, e que entraram para destruir Sodoma e Gomorra. A terra clamou. Então nós vamos discutir esse e outros temas. Então, já vou abrir o slide, vou abrir aqui o estudo. Então, nós temos a capa desse nosso vídeo aqui, o clamor do universo. E eu coloquei assim, a natureza se comunica com o Criador. Nós estamos vendo aqui a figura da natureza, a gente tem o campo, as árvores, o sol, a lua também. Embora hoje eu acredito que eu não vou falar do sol e da lua, a não ser citar alguma coisa. Mas vamos lá, que é bem interessante. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o sangue, tá? Essa aqui é uma figura ilustrativa que eu peguei aqui mesmo na internet, tá? Tá disponível para todo mundo. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre o sangue. E disse Deus, ou Elohim, que fizeste, a voz do sangue de teu irmão clama diante de mim. Esse episódio aqui foi quando Caim ele mata o seu irmão Abel. Então Deus fala para ele, olha, eu ouvi a voz do sangue do teu irmão. É uma expressão clara de que o sangue de Abel estava clamando quando Abel foi morto pelo irmão. E eu deixei um outro versículo aqui que está em Gênesis 9:4 que diz que o sangue representa a vida. Nesse texto está falando sobre alimentação, que nós não devemos comer carne com sangue. Esse mandamento também está no Novo Testamento, ok? Não é o assunto de hoje, mas aqui explica que o sangue é a vida. Diz assim, ó, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, sangue representa a vida. O sangue, nós precisamos fazer um estudo mais profundo, mais científico, para a gente descobrir todos os componentes que há no sangue. Mas, assim, o que a gente sabe pela Bíblia é que ele representa a vida. E a gente não pode comer sangue em espécie alguma, de nenhum animal ou de um ser humano, piorou, né? Salvo a transfusão de sangue, eu entendo que pode, porque
Deus mandou a gente dar a nossa vida pelo próximo. E a transfusão você não está ingerindo, você não está se alimentando. Se alimentando é um ritual pagão, tá? Então, assim, o que eu quero falar desse versículo é que Deus, ele cobrou a Caim dizendo, olha, a voz do sangue do teu irmão. Ele não disse a voz do teu irmão, mas do sangue. O irmão estava morto, né? Fisicamente, o corpo morreu, mas o seu espírito, claro, estava indo diante de Deus para o paraíso, o Gan Éden, mas o seu sangue que estava derramando sobre a terra, ele clamou de alguma forma a Deus. E Deus, ele viu tudo isso. Deus, ele vê, ele sabe de todas as coisas. Mas no mundo físico, coisas que para a gente não há comunicação, para Deus funciona diferente. Nesse caso aqui, o sangue ele deu um grito, ele expressou. Foi algo que chegou até os ouvidos de Deus. Vamos ver mais. Nós vemos também que a terra clama. Esse aqui é o versículo, inclusive, que eu citei em outro vídeo, que acabou sendo o motivo do tema de hoje. Então, a gente está vendo a foto aqui de um campo, tá certo? Então, vamos ler. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Vamos entender aqui, Deus, ele sabe de todas as coisas. Lá do céu, lá do seu trono, ele vê, ele conhece absolutamente tudo. No entanto, ele desce, ele conversa com Abraão, está lá naquele vídeo, nós já explicamos isso muito bem. Ele bate um papo com Abraão, almoça na casa dele, ele e mais 2 homens, que no capítulo 19 são chamados de anjos, de mensageiros, malahim. Depois que Deus conversa, aliás, nessa conversa aqui, ele diz claramente que a terra ou a própria cidade de Sodoma e Gomorra, ela clama a Deus. Então Deus fala, eu vou ver se de fato esse clamor corresponde àquilo que chegou para mim. Claro que Deus já sabia de tudo, mas pessoalmente ele desce e envia os anjos para averiguar essa história. Então nós vimos aqui o sangue clama, a terra também clama. Agora nós vamos falar sobre as pedras. Aqui cabe uma explicação importantíssima. Então, vocês estão vendo 2 fotos. Essa foto aqui à esquerda, uma maquete do templo do Senhor, do Beit HaMikdash. E aqui à direita, as pedras originais que eram do templo. Aqui foram posteriores, mas nesse lugar aqui em Jerusalém, ali próximo a locais onde se encontram as pedras originais, tá? Inclusive o Muro das Lamentações, boa parte ali do muro, nós temos a pedraria original. Então vamos para o texto, é um texto muito famoso, eu ouvia na igreja desde o início dos anos 80. Então, assim, o versículo que eu quero falar é o de Lucas 19, 14. Mas vamos ler a partir do 37 para entender bem o que significa esse versículo. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Tá, o Senhor aqui, o tetragrama sagrado, ok? Aqui estava falando da entrada triunfal de Jesus. Vamos continuar. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora,
Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre. Por que os fariseus chamaram Jesus de mestre? Mestre porque Jesus, muita gente não sabe disso, mas ele era um rabino do judaísmo, tá? Quando a gente lê na Bíblia a expressão Jesus de Nazaré, no caso Yeshua, né, de Nazaré, Netzará, algo assim, agora não me recordo, porque eu misturo muito com a palavra broto, renovo. Mas quando chamavam ele, né, Jesus de Nazaré, por quê? Porque ele era o rabino daquela cidade. E temos outros textos, né, algumas mulheres que chamavam Jesus de rabi, né, rabino. Mas tudo bem, não vem muito ao caso aqui. Então chegaram para ele, porque nem todo fariseu, gente, isso é muito importante todo mundo saber, nem todo fariseu era hipócrita, era falso, ok? Jesus, ele contendeu com muitos fariseus, mas ele também defendeu os fariseus. Não vou colocar o versículo agora, mas ele disse assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus. Quer dizer, Jesus reconhecia que muitos dos fariseus eram justos, tá? Então, só para tirar essa dúvida, por isso que eles chamaram Jesus de mestre, tá? Yeshua. Então vamos lá, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então vamos entender aqui, nos anos 80 a gente ouvia muito esse papo, né, que se o povo não adorasse, Deus ia fazer as pedras abrirem a boca, como a mula abriu a boca, a mula de Balaão falou, tá? Muita gente até hoje entende que é assim. Outros que dizem a gente tem que interpretar, a gente tem que ver bem. Então eles dizem o seguinte: não, é porque Jesus é a pedra, ele é a rocha, e outros ainda se referem a uma expressão simbólica mesmo, né? Mas aqui ele estava falando das pedras do templo. Deixa eu voltar na foto para você ver, ó, essas pedras originais aqui. O que o povo estava fazendo? Vamos voltar lá para o versículo. Eles estavam adorando a Deus, ó, ou melhor, louvando, né? Fazendo elogios a Deus com festa, porque aqui, ó, a multidão dos discípulos passou jubilosa. Jubilosa é fazendo festa. Tava uma alegria só, eles louvavam a Deus em alta voz. E aí, quando Jesus entrou, eles disseram realmente: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, do tetragrama sagrado. Eles estavam num mover ali de louvor, podemos dizer até de adoração. Foi quando Jesus, um dos fariseus, falou para Jesus: mestre, manda eles se calarem. Eles estão falando aí, estão adorando, está fora de contexto. Mas o que Jesus diz? Olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Clamarão para quem, gente? Para nós? Sempre quando a gente lê esse versículo, a gente acha que é para nós. Não, não é para nós, é para Deus. Então aqui está a forma que a pedra, a gente não sabe como que a pedra se comunica com Deus, mas ela se comunica. Conosco não. Realmente Deus tem poder para fazer uma pedra falar, não há dúvida quanto a isso. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que se aquele povo fosse impedido de adorar ao Senhor, as próprias pedras iriam fazer isso. Direto para quem? Para mim, para você? Não. Direto para o próprio Deus. Rios, mares, bosques e montanhas também se comunicam com o Senhor. Vamos olhar para a foto aqui, nós temos o bosque, as montanhas,
os lagos, os rios e também os mares. Então vamos ver os versículos. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Os rios batem palmas? É isso que o texto está falando? Ah, Marcos, mas você tem que entender aqui a expressão poética. Concordo com vocês, mas realmente os rios batem palmas e aqui os montes, eles cantam de júbilo. É só uma poesia? É só algo simbólico? Não, com certeza é uma comunicação direta dos rios, das montanhas, os montes, direto com o seu Criador. Olha o Salmo 96. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Aqui está dizendo, regozijar é igual jubilar, fazer festa, se alegrar. Então, todas as árvores dos bosques devem se alegrar na presença de Deus. É isso que está dizendo os Salmos. Vamos ver agora as estrelas. Então, um céu bem estrelado, quem que já não viu, né? Olha só, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, é uma pergunta aqui. O próprio Eterno, ele está falando com Jó, ele está fazendo aquelas perguntas, está dando uma bronca nele, onde que ele estava quando Deus criou todas as coisas, mas aí ele declara aqui, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Olha, a ciência moderna, ela diz que as estrelas emitem som. Se a ciência moderna estiver certa, ela está simplesmente descobrindo algo que a Bíblia já diz. Mas aqui, claro que cantando alegremente é uma expressão direto para Deus, né? As estrelas estavam fazendo direto para o Criador. Salmo 147:4 diz assim, conta o número das estrelas, está falando de Deus, que ele conta, ele sabe contar o número exato das estrelas que há no céu, chamando-as todas pelo seu nome. Por qual motivo Deus iria contar as estrelas e chamá-las pelo nome? É uma comunicação entre ele, as estrelas e ele. Bom, pessoal, nós poderíamos citar também que o homem, algumas vezes, ele se comunicou com essas coisas. Por exemplo, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Tudo bem, ele estava expressando uma ordem. Josué, ele também mandou o sol parar e a lua ficar onde ela estava. E com isso houve... O dia parou completamente, ele pôde vencer os inimigos. Josué, ele falou com algo que, assim, nós, humanos, não temos comunicação. E o nosso Salvador, Jesus, que ele fala com a figueira, ele vai lá, não encontra figos, apenas flores, e ele declara, ele diz para ela que nunca mais ia nascer fruto. Assim, tradicionalmente nós dizemos, ele amaldiçoou a figueira. Então são alguns exemplos que a gente pode dar. Animais, a mula, que Deus abriu a boca dela e ela se comunicou com o Balaão, né? Mas é claro, o vídeo de hoje é para falar que, assim, o universo, a criação se comunica com o Criador, se comunica com Deus. Mas houve casos também que houve essa comunicação com os seres humanos, ou eles obedecendo uma ordem, ou como no caso da mula, que houve a própria conversa. Então aqui é um vídeo
para tentar responder a vocês inscritos que me pediram para falar sobre o assunto, e eu respondi que o que eu poderia fazer é colocar esses versículos. Bom, você não concorda comigo? Não tem problema não. A interpretação é tua mesmo, tá? Agora, de coração, pelos meus muitos anos de experiência e entendimento da palavra, eu penso assim, que aquilo que Deus criou, toda a natureza, o sangue de uma pessoa, tudo se comunica com o Eterno. Nós hoje, pelo menos hoje, nós não temos esse poder, a não ser que Deus permita. Mas Ele, que é imenso, incomparável e ilimitado, Ele pode fazer isso. Bom, pessoal, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.